Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Entre os hebreus era vulgar, no seio das massas populares, a crença por eles trazida do exílio na existência de filhos dos deuses, mesmo de deuses, no meio dos homens, gerados os primeiros por virgens que a divindade fecundava. Em virtude dessa crença vulgar, os judeus, conquanto admitissem o monoteísmo que lhes fora imposto, criam que Deus se comunicava diretamente com os homens sob o nome de Espírito Santo, manifestando-se-lhes por um ato qualquer. Era, entre o vulgo, a ideia da corporeidade de Deus, ideia que Jesus, como explicaremos mais tarde, objetivou destruir, proferindo estas palavras cujo sentido e alcance vos indicaremos. Deus é Espírito. Assim é que sempre segundo a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, em face dessas crenças vulgares, desses preconceitos e tradições, e em face do monoteísmo que Moisés e os profetas haviam imposto, mas que ainda não fora compreendido em espírito e verdade pelas massas ao tempo do aparecimento do Messias, do Cristo na terra, se tornou necessário para os homens de então e para as gerações futuras, tendo-se em vista o progresso humano e as necessidades e aspirações da época, que no planeta surgisse um homem divino, um ser que fosse ao mesmo tempo homem e Deus. Homem porque nascido de mulher, filho de Deus porque concebido e gerado no seio de uma virgem por obra do Espírito Santo. Deus, conseguintemente, pois que gerado pelo Espírito Santo, que, como dissemos, era considerado o próprio Deus. Nessas condições, ficou ele destinado, graças aos véus e imprecisões da letra das revelações hebraica e messiânica, a ser deificado pelos homens, mas como filho único do Pai, como parte destacada, ainda que inseparável do Deus Uno, igual, portanto, a este. Essa deificação resultou naturalmente da obra de sua missão terrena, de sua vida pura, sem mancha, da sua origem misteriosa, milagrosa, divina, dos milagres que realizou, da sublime apoteose que foram o sacrifício do Gólgota, sua morte e o que os homens chamaram sua ressurreição, de suas aparições às mulheres e aos discípulos, de sua ascensão para as regiões etéreas. Houve que ser assim e assim foi, a fim de que os homens fossem levados a depurar suas crenças, desprendendo-se das teias do antigo politeísmo e esforçando-se por encerrar a pluralidade na unidade. Porque o Filho do Eterno, do único Eterno, do Deus Uno que dissera: Eu sou o Eterno, teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não podia deixar de ser o Filho único do Pai, único Deus com ele. Não esqueçais que para os hebreus, como para os cristãos, a terra era a criação toda, o único lugar habitado pelas criaturas do Senhor. Daí a necessidade, o motivo e o fim de uma maternidade milagrosa para o aparecimento de Jesus, que surgiu como concebido e gerado por uma virgem, em vez de uma maternidade e uma paternidade humanas. Aquela maternidade milagrosa, apenas aparente, tanto quanto a maternidade e a paternidade humanas,
tinha que ser considerada real pelos homens. Tais foram a necessidade, o motivo e o fim de uma maternidade milagrosa para que na terra surgisse, às vistas dos homens, o Messias, o Cristo, considerado homem como os outros, porque nascido de mulher, e filho de Deus, porque concebido e gerado no seio de uma virgem por obra do Espírito Santo. E os homens, influenciados pelas suas crenças vulgares, pelos seus preconceitos e tradições, pelas contingências e aspirações da época e dos tempos que se seguiram, tinham que ser induzidos e foram, sob o império da letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre, a tomar, como tomaram, aquele Filho de Deus pelo próprio Deus. Para que, em face e por efeito da sua missão terrena e da dos apóstolos, o tomassem pelo próprio Deus, como sendo uma parte destacada, ainda que inseparável,